Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite, uma abençoada madrugada para quem acompanha de madrugada. Louvado seja o Senhor por mais este momento, podermos estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E o devocional de hoje vai falar sobre gratidão. Sobre ter um coração transbordante de gratidão, independente da situação, da circunstância, da tribulação que estivermos passando, do momento, independente do que estivermos fazendo, né? Sobre termos um coração grato. Nosso título de hoje diz assim: a alegria em meio à tribulação. A frase do dia diz: a felicidade não cria gratidão, é a gratidão que gera felicidade. Né? É verdade, queridos, é bem assim. Né? A felicidade de possuir coisas, né? De realizar um sonho, né? Isso não faz com que a pessoa seja grata. Muitas vezes as pessoas acham que conquistaram algo de si mesmo com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, né? E ela não se importa em agradecer, em reconhecer nada, ajuda de nada, nem de ninguém, muito menos, né? Em agradecer a Deus, que lhe deu saúde, que lhe deu vida, que lhe deu sabedoria para conquistar tudo aquilo, para realizar um sonho, né? E é tão triste um coração ingrato. A pessoa que não reconhece, né, que é dependente de nada e nem de ninguém, ela é uma pessoa amarga, é uma pessoa que se torna soberba, né, arrogante, muitas vezes prepotente. Mas o devocional de hoje está nos ensinando que a gratidão é algo precioso, algo maravilhoso, que nós temos um coração voltado para o Senhor, um coração humilde, um coração alinhado com o coração de Deus. Quando nós temos esse coração, queridos, nós temos gratidão. É impossível estarmos com nossa vida conectada a Deus e não sermos gratos por tudo. Em todo momento, a partir do momento que a gente acorda, abre os olhos, nós já estamos agradecendo a Deus pela dádiva da vida, por ter aberto os olhos, por ter acordado, por mais um dia que Deus nos concede. Então, amados, que nós verdadeiramente possamos ser gratos em toda circunstância, em toda situação, né? Como o título está dizendo, a alegria em meio à tribulação. O apóstolo Paulo nos fala e nos ensinou muito sobre isso, né? Mesmo em prisões, mesmo sendo maltratado, mesmo passando dias muito difíceis de perseguição, o apóstolo Paulo sempre nos ensinou a ter o coração grato. A leitura aqui em 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor permaneceu e me deu força. Estudiosos apontam a carta de Paulo aos Filipenses como a carta mais alegre do apóstolo. Em sua escrita, Paulo transborda gratidão e confiança, exortando aos cristãos a terem bom ânimo. E é impressionante que a epístola tenha sido escrita quando Paulo estava preso. Nem mesmo a prisão impedia de se alegrar em Cristo e de proclamar o Evangelho. A vida de Paulo foi marcada por diversos momentos difíceis, mas ele compreendia que as tribulações contribuíam para o progresso do Evangelho e para encorajar os cristãos. Sua confiança no Senhor não dependia da circunstância, na bonança ou na dificuldade, na calmaria ou no sofrimento. Sua esperança estava firmada em Jesus. Quando todos o abandonaram, o Senhor permaneceu ao lado do apóstolo e lhe deu forças. O exemplo de Paulo deve nos encorajar também a confiar no Senhor em todas as situações. Quando encontramos contentamento em cada momento pela certeza de que Deus está conosco e nos fortalece, compreendemos que até a dor e as dificuldades podem ser transformadas em testemunho do poder e da fidelidade do Pai para conosco, a fim de que outros sejam edificados.
Muitas vezes ficamos presos ao sofrimento e à dor e pensamos que não haverá motivo pelos quais agradecer até que tudo melhore. Contudo, não temos de esperar sair dessa prisão para sermos gratos e nos alegrarmos ao Senhor. O simples fato de continuarmos a resistir pela força de Deus em nós já é o motivo de testemunho. Portanto, independente do que você esteja passando hoje, seja grato, pois a gratidão é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente feliz. Então, queridos, independente de onde você está hoje, se você está no shopping, está passeando, está comprando, se você está em casa, está descansando, se você está num ambiente como eu estou aqui hoje, né? Louvado seja Deus pela saúde, pela disposição que o Senhor nos dá a cada dia. Né? Hoje eu estou aqui nesse ambiente um pouquinho diferente. Daqui a pouco, com a graça de Deus, vou carregar esses blocos, essas lajotas lá para o outro lado da laje. Estou aqui na casa do meu paizinho, ajudando ele aqui hoje. Daqui a pouco também meu esposo chega para terminar de cortar os pisos, né, com essa maquita e fazer o acabamento lá dos pisos na parte de dentro. E glória a Deus! O nosso coração está grato a Deus por poder estar nos movendo, fazer algo de bom para o nosso próximo. Né, compartilhar um pouquinho do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa disposição com alguém que está necessitado. Nem tudo, queridos, nós temos um coração grato, né, ao Senhor. Isso gera alegria, isso transborda felicidade em nós, no nosso dia a dia, em tudo que estivermos fazendo. Tivermos nosso coração grato, nós verdadeiramente seremos felizes. Independente da circunstância, muitas pessoas pensam, eu vou terminar de pagar um carro, fica pagando um carro, prestação, 5 anos, vai. E aí termina de pagar aquele carro, ele já não está tão bom assim, já quer trocar ele novamente, né? A pessoa pensa, quando eu terminar de pagar esse carro, eu vou ficar feliz. Só que a pessoa termina de pagar e faz uma outra dívida e começa tudo de novo. Então, se você condicionar a sua felicidade ao término das dívidas, assim que eu pagar a minha casa, assim que eu pagar minhas contas, assim que eu tiver com as contas em dia, assim que eu tiver dinheiro na conta, assim que isso, assim que aquilo, assim que eu me formar, e você quiser ali fazer com que, né, condicione a sua alegria ao momento, à situação, nós nunca seremos gratos, né? E daí nós nunca seremos felizes também, porque a pessoa ingrata não é uma pessoa feliz. Infelizmente, a pessoa que tem um coração ingrato é uma pessoa amarga, né? A gratidão vem da humildade, uma pessoa humilde, tudo tá bom, né? Não fica reclamando com nada, não fica murmurando, está sempre agradecendo a Deus por isso, aquilo outro. Nós podemos nos alimentar, tomar uma água, né? Podemos sair de casa, fazer alguma coisa para nós ou para ajudar o nosso próximo. Gratidão, queridos, isso é dádiva de Deus. Meu irmão, no último dia de vida dele, ele pedia muito água, comida. Ele dizia, eu tô com sede, eu tô com fome, me dá alguma coisa para eu comer, eu quero beber. E ele não podia, e ele partiu ali dizendo, quero água, quero comida. E nós muitas vezes comemos, bebemos e não agradecemos a Deus por podermos estar comendo e bebendo. Muita gente tem muita comida em casa, mas não pode comer, está numa situação difícil e não pode se alimentar. Então, queridos, gratidão, gratidão, gratidão. A palavra de hoje para os nossos corações é gratidão, né? Essa frase do dia diz assim: a felicidade não cria gratidão, é a gratidão que gera felicidade. Quando dizemos a felicidade não cria gratidão, significa que nem sempre as pessoas que têm muito conquistam os seus sonhos ou vivem momentos felizes se tornam automaticamente gratas. Muitas vezes, quanto mais recebem, mais passam a considerar aquilo como algo normal e continuam insatisfeitas, né, e não agradecem por nada, acham que foi mérito próprio.
Já a gratidão que gera felicidade mostra que o coração agradecido aprende a reconhecer bênçãos presentes, mesmo que a vida não esteja perfeita. A gratidão nos ajuda a valorizar o que temos, a perceber o cuidado de Deus, a encontrar alegria em coisas simples. Do ponto que a vida espiritual, a gratidão muda o foco. Em vez de olhar para a falta, olhamos para o que Deus já fez. Em vez de viver reclamando das dificuldades, reconhecemos a presença de Deus em meio a elas. Ao invés de esperar ser felizes para agradecer, e nós agradecemos e descobrimos uma alegria ainda mais profunda. Por isso, uma pessoa pode ter poucos recursos e ainda assim ser feliz, porque é grata. E outra pode ter muitas conquistas e continuar infeliz, porque nunca aprendeu a agradecer. A ingratidão é fruto do orgulho. O orgulho alimenta a ingratidão, mas a humildade produz gratidão. O orgulho diz, eu consegui. A gratidão diz, Deus me sustentou, me proveu, me abençoou. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos e concede graça ao humilde. A gratidão floresce quando reconhecemos que cada dia da vida, cada oportunidade, cada vitória são presentes de Deus para nós. Sem reconhecimento, a gratidão enfraquece. A pessoa ingrata tende a acreditar que merece tudo o que recebe, que conquistou tudo com a força dos seus braços, consequentemente se torna soberbo. E a soberba gera a ingratidão, que torna essa pessoa uma pessoa amarga. E a palavra de Deus nos diz que a soberba precede a queda. Então, queridas, que nós possamos ser humildes, porque o Senhor se agrada de um coração humilde, de um coração manso, de um coração grato. Então, vamos ter gratidão, que o nosso coração seja verdadeiramente grato. Vamos fazer uma oração, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, hoje nos aproximamos de Ti, Senhor, apenas para agradecer. Obrigada pelo dom da vida, pelo fôlego que colocaste em nossos pulmões, Senhor, neste dia. Pelo ar que respiramos, pela oportunidade de viver mais um dia debaixo da Tua graça. Obrigada pelo Teu amor constante, Senhor, que nos acompanha nos dias bons, nos dias difíceis. Obrigada porque mesmo não percebendo, o Senhor continua cuidando de nós, guardando nossos passos, sustentando nossa caminhada. Eu te agradeço pelas bênçãos visíveis e também por aquelas que ainda não conseguimos enxergar. Obrigada pela porta se fechada que nos protegeram, pelas respostas recebidas, pelos momentos em que nos ensinaste a confiar. Obrigada pela família, pelos amigos, pelas pessoas que colocaste em nossos caminhos. Obrigada pelo alimento, pelo lar, pelo teu cuidado. Acima de tudo, Senhor, te agradecemos pela tua presença. Nada se compara ao privilégio de te conhecer e saber que nunca estamos sozinhos. Tu és a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria, que a gente nunca perca a capacidade de reconhecer a tua bondade nas pequenas e grandes coisas, Senhor. Que o nosso coração permaneça humilde, sensível e cheio de gratidão. E com o coração grato hoje, Pai, te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pela força, disposição, pela saúde. Pelos momentos, Senhor Deus, que podemos estender as nossas mãos e fazer algo pelo nosso próximo. Obrigada, Senhor. Continua conosco, Senhor amado. Enche-nos cada dia mais de humildade. Consequentemente, Senhor Jesus, sendo humilde, nós somos gratos. Enche-nos, Senhor Jesus, mais de Ti, que possamos verdadeiramente adquirir o caráter do Senhor em nós, Pai. Tendo assim frutos do Espírito, amor, alegria, paz, humildade, paciência, mansidão, domínio próprio, enfim, que Deus amado, que o Senhor possa, Senhor, nos preencher com tudo que é bom, tudo que é agradável. Encha-nos, Pai, cada dia mais de gratidão. Eu entrego a vida de cada amado, cada querido que acompanha os devocionais, que eles possam, Senhor Jesus, verdadeiramente ter o coração grato, limpo, um coração que te ama, que te louva e que te agradece, independente da situação, da tribulação.
pois o Senhor é o Senhor que nos sustenta. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração e encher cada dia mais o nosso coração de gratidão. Seja grato, independente do que você esteja fazendo hoje. Seja uma obra, seja o que for. Seja grato, faça tudo com muita alegria e com muito amor, que com certeza a gratidão gera felicidade. Amém? Beijo grande no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus e sejam gratos.